Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando a vitória do Santos e a classificação na noite desta quarta-feira, Copa São Paulo, vitória por 3-0 sobre o Chapadinha do Maranhão. O Santos vai enfrentar novamente a Ferroviária em Araraquara na próxima etapa da Copinha. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também com a gente Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br. Telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Aproveito sempre o início do vídeo pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva. Aliás, agradeço, passamos aí dos 26 mil inscritos. Você ativa o sininho também para receber notificações, deixa o seu like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado. Compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo e, se quiser, torne-se membro do canal, participe lá das nossas discussões quentes no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Bom, sobre o jogo do Santos, os senhores devem ter acompanhado até melhor do que eu, porque a partida naquele horário em que eu estou trabalhando, então eu consigo ver uma parte, mas sem a atenção necessária, mas o que eu vi de novo foi um time que tem jogadores que estão numa fase para decidir jogos espetacular, né? O Juan Seco, por exemplo, marcou de novo, o Patati também marcou outra vez, e a novidade foi o Jonathan, o volante, né? Às vezes não tão reconhecido pelo trabalho tático que faz, e que já esteve na equipe principal, jogando como lateral esquerdo, jogando como quarto zagueiro, e que com o Helder joga na cabeça da área. Abriu o placar numa bola que sobrou na entrada da área, ele chutou, até desviou no adversário, fez 1-0, e aí depois daquilo tudo ficou mais fácil. A gente pôde ver de novo o Ed Carlos desfilando uma capacidade técnica absurda, né? Esse rapaz, ele tem uma característica de ser um jogador mais cadenciado mesmo, ele é da linhagem de atletas como o Ganso, como o Giovani. Ele não é um jogador rápido naturalmente, e em resolvendo a questão física que ele aparentemente tem, né? Entrando em forma, não esperem dele mesmo no futuro um jogador de grande intensidade, mas tem uma capacidade técnica absurda, e chama muito a atenção. Ele, assim, eu não tenho medo de errar que tecnicamente ele é o melhor jogador desse time do Santos, o Ed Carlos, né? Tecnicamente, capacidade de criar com a bola no pé, mas é aquilo, o futebol hoje é participativo, ele precisa ter uma outra condição. Imagino que a diretoria do Santos, as comissões técnicas da base e do principal já estejam discutindo o tema e planejando, quem sabe, um trabalho específico para esse rapaz, porque ele é uma joia que precisa ser lapidada, como outros, como o próprio Patati, como o Juan, como os dois laterais, como o Jair Paula. O Santos tem muitos talentos na base jogando a copinha, e o Ed Carlos, sem dúvida alguma, hoje foi muito bem novamente. E com o 3-0, tudo resolvido no primeiro tempo, a molecada tirou o pé, né? Eu não sei, cara, eu fico um pouco preocupado com isso. Eu acho que, assim, o Helder também trocou bastante para dar uma preservada, porque às vezes é jogo a cada 2 dias. Eu entendo que tem que dar uma preservada em alguns atletas. Já vai ter a Ferroviária de novo na próxima fase, né? O Santos vai, obviamente, permanecer lá em Araraquara, só que depois vem por aí, provavelmente, o Fluminense, né? Numa fase mais aguda, eu acho, pelo que eu vi até agora. E depois pode vir o Grêmio ou pode vir o Corinthians. Então, a coisa vai ficar um pouco mais pesada. E os jogadores do Santos, eles precisam às vezes ficar um pouco mais ligados, porque até os reservas que entraram, eles tinham que ter aproveitado a chance, e até aproveitaram, né? Teve o gol do Fernandinho mal anulado lá pelo Bandeira, para mostrar serviço. Eu imaginava que esse era um jogo, você vê, o time dos caras, coitados, viajaram 3 horas, 3 horas não, 3 dias de ônibus. O técnico deu uma entrevista super engraçada antes da partida no Sport TV. O goleiro, coitado, tinha 1,72 m de altura,
se chutasse mais a gol era capaz de ter feito 4, 5, 6, 7 gols, né? E o Santos meio que abdicou, treinou no segundo tempo, deixou a bola correr, mas eu imaginava que alguns desses atletas talvez quisessem apresentar um pouco mais. Claro que aí tem a questão do entrosamento na segunda etapa, para virar a opção, né, a opção mais forte para o Helder no futuro. Enfim, eu acho que quando você tem a chance de fazer gol, você tem que fazer gol. Por outro lado, eu também entendo que os meninos e a própria comissão técnica talvez tenham segurado um pouco, puxado o freio de mão, exatamente porque a gente sabe que a sequência vai ser pesada em breve. Então, foi um jogo tranquilo para o Santos, né? Uma vitória construída com muita tranquilidade, com os talentos principais da equipe. Hoje o Lucas Barbosa não brilhou tanto assim, mas aqueles que a gente sempre vê que se destacam, o Lucas Pires foi muito bem no jogo também. O Sandro, que saiu de novo, é um lateral que está se destacando bastante. E o Juan e o Patati até chovendo molhado. Eu até peço para as pessoas pararem um pouco com certas comparações, porque sempre tem a tal da dupla que surge, né? Eu acho até que nesse caso do Santos é um trio, a gente pode compor aí o Lucas Barbosa, né? Que também tem se destacado, mas o pessoal tem brincado com a história da dupla, como se o Patati e o Juan fossem como o Diego e o Robinho, o Neymar e o Ganso, enfim. Eu acho que isso é um pouco perigoso, porque nenhum desses jogadores tem o nível técnico do Neymar, por exemplo, né? Eu acho que o Ed Carlos, por exemplo, se aproxima do Ganso em termos de qualidade, mas a questão física é que vai explicar lá no futuro onde ele vai chegar. Eu peço para o torcedor parar um pouco com isso, porque esse oba-oba todo, ele é legal e tal, mas precisa segurar um pouco. Claro que cabe à comissão técnica e aos próprios jogadores filtrarem esse tipo de manifestação para que isso não seja até mal interpretado eventualmente pelos adversários. Então, eu acho que o trabalho hoje do Helder e dos próprios jogadores é de manter o pé no chão. O Santos já ganhou da Ferroviária na primeira etapa da Copinha, pode ganhar de novo, mas pode ser que tenha problemas, porque é um adversário mais forte do que foi o Chapadinha, né? E até do que foram os outros adversários da primeira fase da Copa São Paulo, e joga em casa e está com o Santos entalado na garganta, vai querer dar uma resposta. Talvez até o técnico da Ferroviária monte um sistema diferente para tentar surpreender a equipe do Santos. Mas imagino que essa equipe dos meninos da Vila possa ir a outra fase da competição, quem sabe até disputar uma semifinal e, por que não, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para a gente encerrar esse vídeo, claro, dando uma passada rápida nas notícias do time principal, nesta quinta-feira nós teremos a presença do Ricardo Goulart treinando pela primeira vez no CT Rei Pelé. Ele vai encontrar os seus novos companheiros, entre eles o Marinho, que negativou para a Covid-19, já iniciou os seus trabalhos de pré-temporada, junto com outros jogadores. O Ângelo, o Luiz Felipe já voltaram também, o Zanocelo, enfim, o elenco vai ficando mais forte, mais recheado, com os meninos, com os jogadores aí que estão chegando, o Bauerman, o Bruno Oliveira já treinaram, e fica sempre aquela expectativa, aquela ansiedade do torcedor para saber o que vai ser do futuro. A história do Pablo a gente falou aqui mais cedo no outro vídeo, né? Que a coisa tinha uma possibilidade de um entendimento entre Santos e São Paulo, mas o jogador em tese preferiu o Atlético Paranaense. Depois surgiu até um papo de que o Atlético achava muito difícil que o São Paulo fizesse negócio com ele, Atlético, e então não sei se o Pablo está forçando uma barra, se pode ser que tenha alguma reviravolta, mas sinceramente eu acho que se o cara falou isso para o Edu Dracena, olha, eu pretendo voltar para o Atlético Paranaense, então eu acho que no caso do Santos é caso encerrado, é situação encerrada. Se o cara prefere jogar no Atlético Paranaense e não no Santos, então ele que vá cuidar da vida dele, porque realmente não faz muito sentido, na minha visão, o camarada trocar o Santos pelo Atlético Paranaense. Ah, mas tem estrutura, tem boa situação financeira. Beleza, eu falo aqui do Santos, não falo do Atlético Paranaense. Então, se ele prefere lá, ele que fique por lá. Então, com o Ricardo Goulart, com o Marinho, com os jogadores aí retornando, né, fazendo seus trabalhos. O Santos vai fazer 2 amistosos ainda não revelados, jogos treino, né, ou amistosos, enfim, nesse período antes da estreia contra a Inter de Limeira.
para o técnico Fábio Carille, quem sabe, esquematizar, esboçar o time que ele imagina para a temporada 2022. E na nossa live desta quinta-feira, certamente este vai ser, na quinta, 9h30 da noite, este vai ser um dos temas destacados aí, debatidos, as variações táticas que esse time do Santos poderá apresentar ao longo de 2022. Então, vamos aguardar, claro, se houver novidade também em termos de contratações, um lateral, um centroavante. A gente vai ficar atento, Marcos Leonardo, que é essa novela interminável, né, com o empresário dele que, né, quer baixar a multa para ele ir embora logo e tal. Enfim, todos os outros jogadores foram muito mais fáceis de renovar o contrato. O Marcos Leonardo continua sendo uma novela e ele continua treinando. Tem um vídeo na Santos TV, né, mostrando os bastidores do dia de treino e tal. Tá ele lá com o cabelo pintadinho, treinando bonitinho. Aquela história de que ele seria afastado ainda não aconteceu, o que, ao meu ver, talvez seja um indício de que pode ser que haja uma conversa ainda. Porque eu acho que se não tivesse mais nada o que se falar, o Marcos Leonardo ia estar treinando. Os caras estão treinando à tarde, ele treina de manhã, né? A base está treinando no campo 3, então ele vai para o campo 3. Então, se ele continua treinando lá até segunda ordem, é sinal que talvez haja uma possibilidade de acerto da diretoria com o Marcos Leonardo. Então, o Santos segue a sua preparação, estreia no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, o jogo na outra semana, no dia 26, né? Aliás, a Federação Paulista acatou a determinação do governo do estado e nós teremos 70% de público, vão tirar 30% de público aí dos estádios para diminuir um pouco a questão da aglomeração, mas também não adianta nada baixar para 70% a capacidade de público do estádio se todo mundo senta no mesmo lugar, amontoado, e as pessoas tiram a máscara dentro do estádio. Enfim, é difícil, o torcedor na emoção tira. Eu não tirei. Eu estava lá com a minha emoção no estádio, não tirei a máscara a tempo algum. Aí fica difícil realmente ter algum protocolo. Eu não sei não se a coisa não piorasse até o Campeonato Paulista ou depois das primeiras rodadas, a federação não apertar ainda mais esse protocolo. Tomara que as coisas melhorem, né? Que os problemas se resolvam e que o futebol possa caminhar dentro de uma mínima normalidade, não de uma total normalidade, mas de uma mínima normalidade em se mantendo esta decisão. Por exemplo, o Santos só vai poder vender 11 mil ingressos nos jogos em que for mandante, pelo menos no primeiro momento do Campeonato Paulista. Tá certo, meus caros? Então a gente deu aqui a nossa opinião sobre a Copinha, sobre os peixinhos, os meninos da Vila, e também demos aquela pincelada na equipe principal do Santos, que treina, trabalha, pensa no futuro, né? Vamos aguardar a definição por parte da federação das datas e horários, né? O Santos jogou nesta quarta, não sei se já joga na sexta ou se vai jogar no sábado, enfim, a partida contra a Ferroviária, e depois tem que correr, né, para encaixar os outros jogos nas semanas seguintes, para que o Santos possa, quem sabe, disputar o título. E seguimos de olho em novidades na equipe principal, tá certo, meus caros? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.